Olá pessoal, professor Yuri novamente para mais uma aula de PHP. Hoje a gente prossegue no assunto de namespace, porém a gente vai tratar hoje da importação e de dar apelido para namespace. É o uso do aliasing. Se vocês se lembram bem, na última aula nós criamos dois namespaces, né? O namespace A e o namespace B. Dentro desses namespaces eu tinha uma classe e também uma interface. Em cada uma delas, né, eu tinha uma classe e uma interface. E essas classes, elas tinham o mesmo nome, porém, como pertencem a namespaces diferentes, elas não geravam conflito. Então, elas participam de um núcleo, né, ou de uma divisão, do nicho, cada uma delas no seu espaço diferente. A gente viu também a forma de chamar classes e interfaces, né, implementar interfaces que pertencem a outros namespaces. Barrinha, né, invertida, o nome do namespace, barrinha invertida. Então essa aula foi a aula de ontem que a última aula, né, não sei que dia vocês viram, que vocês iniciaram para entender, né, como funciona o namespace. Porém hoje a gente vai aprofundar um pouco neste assunto. No mundo real, né, quando a gente trabalha para as corporações, né, elas já têm algumas soluções prontas. Ou então existem empresas que disponibilizam essas soluções prontas para a gente, né? A gente chama isso de biblioteca, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, uma biblioteca 1, depois a gente tem uma outra biblioteca, biblioteca 2, né? Tá de lib, né? De livraria. Então a gente tem a possibilidade de importar para a nossa aplicação esse código pronto. Porém, quando a gente importa um código pronto, pode ser que venha dentro desse código classes, funções, constantes, né, interfaces, que tenham o mesmo nome das classes, funções, interfaces e constantes do nosso código, né? Então a gente pode gerar um conflito. Por isso surgiu, né, a possibilidade de utilização dos namespaces. E assim a gente evita que essas bibliotecas entrem em conflito com os nossos códigos. O PHP ele disponibiliza um composer, né, que organiza, baixa, né, recursos de sites parceiros para desenvolvimento de algumas coisas que já existem pré-prontas. Eu vou apresentar para vocês agora um site que ele traz para a gente alguns pacotes pré-prontos, algumas bibliotecas de desenvolvimento. Mas não se preocupem por enquanto que com o conhecimento que a gente tem até aqui, a gente ainda não está apto para utilizar essas bibliotecas. Mas é só para vocês compreenderem como que funciona, né, esses arquivos, essas bibliotecas que já existem para desenvolvimento. Então, o site em questão é o Packagist. É uma iniciativa, veja que é .org, né? Ele é livre, então são desenvolvedores que constroem pacotes, bibliotecas, né? E disponibilizam esses pacotes de bibliotecas, que são códigos, né, pré-prontos, para a gente na internet, para auxiliar no nosso desenvolvimento. Eu já disse para vocês que tem algumas soluções, né, tarefas repetitivas, elas já são feitas, né, já foram feitas, né, cadastros, consultas, relatórios. Então, são tarefas comuns a todos os sistemas. Então, já existem no mercado essas soluções prontas. Elas pagas ou não, né? Vai depender de como você vai utilizar aí no seu projeto. O exemplo seria, se você quisesse, por exemplo, na sua aplicação, ter o envio e recebimento de e-mails, né? Então, se eu pesquisar aqui por e-mail, eu vou ter aqui uma lista de pacotes, né? E tem uma delas aqui que é bastante conhecida, que é a PHP Mail.
né? Esse PHP Meyer, ele trabalha com os protocolos SMTP, POP3, né? E o IMAP para envio e recebimento de e-mail. Então você não precisa reescrever, né? Porque já existe a solução pronta, já existe. Você não precisa reinventar a roda. Então basta você baixar este pacote e aí depois a gente vai ver, conforme a gente for avançando, né, no nosso estudo, como trabalhar com esses pacotes, como configurar esse pacote para ele funcionar da forma que a gente precisa no nosso projeto. Outra solução bastante utilizada e interessante é para e-mail, para PDF, né? A gente tem uma infinidade de PDF, né? Para auxiliar a gente a converter, né, algum relatório ou algum arquivo em PDF. E aqui a gente tem um que é o bastante utilizado, que é o DOM PDF. Ele tem essa solução pronta para a gente reescrevê-la, né? Para a gente configurá-la para funcionar com o nosso projeto. Então eu vou somente estruturar esse código que já existe para ele funcionar com o nosso sistema. Outro bastante interessante, um pacote bastante interessante de se utilizar é o OAuth. O OAuth, ele é uma API, né, para você fazer autenticação com o Facebook, com o Instagram, né? Não sei se vocês já viram, tem alguns sites que para você se autenticar nesses sites, você pode simplesmente autenticar com a sua conta do Facebook, por exemplo, né? Então, existe, né, essa interface entre os sistemas e a autenticação das redes sociais, né? Então, para você utilizar, você usa o OAuth. Ele é essa biblioteca que faz esse intermediamento. Então, já tem pronto, né? Mas, reforçando, né, não precisa vocês ficarem preocupados, né, com esses termozinhos. É só para vocês compreenderem que existem esses pacotes prontos. Com o tempo, né, conforme a gente for avançando no estudo, a gente vai compreendendo melhor como trata cada um dessas soluções, né, que existem já prontas no mercado. O que é uma tecnologia que já existe há muito tempo, né? Então a gente tem que aprender essas tecnologias e saber como que elas funcionam. Compreender como que elas funcionam, fica mais fácil de você achar uma solução, né? Neste caso aqui, uma solução já pré-pronta. Então, a dica que eu dou é sempre quando você for iniciar um projeto, pesquisar se já existe alguma coisa, né, já pré-pronta, você vai ter muito menos trabalho. Então, pesquise, né, você sabendo que existem bibliotecas disponíveis no mercado, elas podem ser pagas ou não, né? Neste caso aqui, as que estão nesse Packagist, são todas livres, né, são todas de graça. Desenvolvedores que disponibilizam isso para outros desenvolvedores, né? Então vocês já têm aí praticamente, né, dependendo da aplicação, praticamente a estrutura dele pronta, né? Você vai precisar só configurar, né, só adaptar para as regras de negócio que você tem. Então, voltando lá para o nosso assunto, né, que é a importação de arquivos externos, né, bibliotecas. Você pode, por exemplo, né, quando você importa uma biblioteca ou outra, ela vai para um diretório, né, um diretório próprio, um diretório lá dentro do seu projeto. E essa biblioteca ela já vem com os namespaces já pré-configurados, né, já cadastrados nele. Geralmente o namespace é o nome da própria biblioteca, né, do próprio arquivo. Então, para reproduzir esse cenário dentro da nossa aplicação, vamos lá no nosso código. Aqui dentro do nosso projeto, né, de PHP orientação a objeto, nós vamos criar outro diretório, tá? Não é arquivo, é outro diretório, ó, new folder. E para esse diretório, eu vou dar o nome dele de biblioteca. Ok? Então, é uma pastinha, né, chamada biblioteca, tá? E dentro dessa pastinha, né, desse diretório, biblioteca, eu vou criar outros dois diretórios, outras duas pastinhas, ó. Uma pastinha vai chamar lib1
E a outra pastinha, botão direito, né, New Folder, vai se chamar lib2, certo? Dentro dessa pastinha, da primeira pastinha, lib1, eu vou criar um arquivo. Agora é um arquivo, tá? Eu vou chamar esse arquivo, vou salvar ele, né, Ctrl S. Vou chamar ele de lib1.php, tá? Simulando uma biblioteca, né, um arquivo de uma biblioteca. E na outra pastinha, né, na segunda pastinha, lib2, eu também vou criar um outro arquivo. Vou salvar, Ctrl S, esse arquivo de lib2.php. Então assim eu estou simulando, né, uma biblioteca, tá? O meu arquivo, né, a minha pastinha é uma biblioteca, ela possui outras duas pastinhas, né, como se fosse uma biblioteca baixada, lib1, e outra biblioteca baixada, lib2. Então, pessoal, com esses arquivos criados, eu vou fechar todas essas abinhas aqui para a gente ficar livre, né? Aqui eu vou fechar essas pastinhas para ficar mais fácil de eu visualizar aqui os meus arquivos, tá? Então eu tenho aqui todos eles fechados, né? Então agora eu vou criar dentro aqui, ó, de PHPO, outro arquivo, certo? Esse arquivo eu vou salvar com o nome de namespace, vou colocar aqui, ó, underline parte 2, ponto .php, né? Salvei ele, namespace parte 2, ponto .php. Então o arquivo, veja que ele está dentro, né, do meu diretório PHPO. Aí eu vou abrir as minhas outras duas bibliotecas, tá? Só para ficar organizado assim. Então eu tenho o meu arquivo principal e as minhas outras duas bibliotecas aqui. Outro arquivo que eu vou abrir também é o namespace que a gente criou na última aula, tá? Pode deixar ele aberto também. Então eu tenho o namespace parte 2, o namespace, né, que foi a parte 1. Tenho a biblioteca e a segunda biblioteca. Então, pessoal, vou fazer alguns ajustes. Eu venho aqui nesse namespace, né, que foi o primeiro arquivo que a gente trabalhou. Eu vou copiar esse trecho de código até a minha interface, tá? Vou dar um Ctrl C aqui para copiar. Venho aqui em lib1 e vou criar aqui um arquivo PHP. Ó. Criei o arquivo, a estrutura do arquivo PHP, eu vou colar, Ctrl C. Então eu tenho aqui, né, o namespace A. A única coisa que eu vou alterar aqui é esse trecho aqui, né, que a gente chamava essa interface lá do namespace B. Eu vou só apagar ela, para que ela seja chamada a mesma interface que está dentro do namespace A, tá? Então ela tem que ficar assim, simples assim. Deixa eu só fazer alguns ajustes. Então tá aí, né? Então é só esse trecho de código do namespace A, eu copio aqui para minha biblioteca 1. Então eu posso salvar, né? Dar um Ctrl S, volto aqui em namespace. Vou copiar esse trecho de código aqui, ó, do namespace B. Vou dar um Ctrl C, né? Copiar. Venho aqui em lib2. Crio aqui a estrutura do PHP. E copio, né? Ctrl V aqui o meu trecho de código, né? Que eu criei aqui o namespace B. O único ajuste que eu vou fazer é que na chamada aqui, né, na implementação na interface, que ela vinha lá do namespace A, eu vou apagar, para que ela seja a interface do próprio namespace, né? Então ela tem que ser assim. Podem salvar, né, dar um Ctrl S, eu tenho esse código salvado. Então, pessoal, feito isso, eu posso aqui fechar, né, esse arquivinho aqui de namespace, que foi o primeiro que a gente trabalhou,
E agora eu tenho dentro, né, das minhas bibliotecas um arquivozinho, né, que é uma classe e é uma interface. A classe se chama cliente, a interface cadastro interface, e tem o lib2, né, que é cadastro interface, também a classe cliente. Então, a simples inclusão desses arquivos aqui poderia gerar um conflito de nomes, né, porque eu tenho as classes com os mesmos nomes. Mas como elas pertencem a namespaces diferentes, esse conflito é desfeito, né? Não existe conflito, né? Porque elas pertencem a um universo diferente, apesar de ter nomes iguais. Então, pessoal, feito isso, eu tenho este cenário que a gente, né, retratou aqui no nosso slide. Então, eu tenho uma biblioteca, certo? Biblioteca A, eu tenho a biblioteca B. E elas estão dentro, né, dos seus respectivos namespaces. Namespace A, namespace B. Então, eu preciso fazer somente, né, no meu arquivo principal a requisição dessas bibliotecas. Ou seja, desses arquivos, né, desses namespaces. Se vocês se lembram bem, a gente pode utilizar o require once, né, o include e o include once. A gente já viu isso quando a gente começou a estudar o PHP, né, como que você inclui outros arquivos dentro da sua aplicação. E para simular isso no nosso código, né, para desenvolver isso no nosso código, na verdade, eu venho aqui em namespace parte 2, tá? Eu vou criar aqui a estrutura do PHP, né, inicialmente. E eu vou dar aqui um require para a gente, né, adicionar o arquivo. Certo? Require. Ele é uma string, né? Então, eu preciso indicar qual é o caminho que está o arquivo que eu quero incluir, né? Então, eu tenho que partir de onde eu estou. Onde que eu estou, né? Ó, eu estou na pastinha PHP-OO. Então, eu dou um ponto, né? Que eu vou partir da pastinha que eu estou, né? Então, namespace parte 2, que é esse arquivo, está dentro de PHP-OO, que é essa pastinha. Então, eu dou um ponto, dou uma barra. Aí, dentro dessa pastinha, eu tenho que entrar dentro da pastinha biblioteca, certo? Dentro da biblioteca, eu tenho outra pastinha, que é a lib1, né? Que está guardada na minha biblioteca 1. lib1, barra, e o nome do arquivo que eu quero acessar, lib1.php. Isso aqui é o caminho relativo que eu estou utilizando, né? É onde eu estou, eu vou partir de onde eu estou e vou caminhando, né, até entrar aonde está o meu arquivo, ok? Dessa forma que a gente indica qual é o caminho para a gente incluir o nosso arquivo. Feito isso, eu também vou incluir o arquivo lib2, né, da mesma forma. Ó, require, certo? Eu vou dar aqui o ponto, né, que eu estou partindo do PHP-OO, que é a raiz, né? Venho em biblioteca, certo? Agora já é a pastinha lib2, né, que eu quero acessar a lib2. E é o arquivo lib2.php. Então tá lá, né? Eu incluí desta forma as minhas duas bibliotecas no meu arquivo. Então, com isso tudo salvo, né? Dou um Ctrl+C aqui para salvar isso tudo. A gente vai abrir o nosso projeto lá no navegador, né? Então, namespace parte 2, underline parte 2. Eu vou lá no localhost. E eu venho aqui, namespace underline parte 2, né? Que é o nosso projeto novo. Aconteceu um erro aqui na linha 4. Só um minuto. Esses erros aqui são erros de implementação da minha interface. Como vocês se lembram, quando eu tenho uma interface implementada, eu preciso, né, fazer todas as classes delas, os métodos dela, né?
Então veja que aqui, né, eu implementei o método, né, mas porém o método está com o nome, né, errado. Aqui é salvar, porque ela está chamando lá da namespace B, né, na verdade tem que ser aqui ela possui, né, então tem que ser salvar, tá, do Ctrl S aqui, e aqui na lib2, tá vendo que está salvar, na verdade é remover, né. Ok, implementei as duas, né, os dois métodos que a minha interface manda, né? Salvo. Foi esse o erro que estava dando, acredito eu. Dou um F5. Agora sim, né? Se está assim branquinho é porque não está ocorrendo nenhum erro. Então o meu arquivo ele incluiu as minhas duas bibliotecas sem problema algum. Então, pessoal, já que a gente já incluiu com sucesso, agora a gente tem que usar, né, essas duas bibliotecas. Lembrando que essa importação, né, ela funciona somente para classes e interfaces. Para funções inconstantes, elas não funcionam, né? Então eu preciso ter classes e interfaces para eu importar e utilizar aqui no meu arquivo principal. Eu já incluí, né? Agora eu vou utilizar. Então, pessoal, vamos supor que eu queira instanciar o meu objeto, né, que pertence à minha classe, que está aqui na lib2. Então, eu preciso implementar, né, esse objeto aqui no namespace, né, que é meu projeto principal. Então, eu preciso aqui implementar esse objeto, né, instanciar esse objeto que ele pertence ao arquivo lib2.php, que pertence ao meu namespace B. Preciso incluir ele aqui. Então é bastante simples, tá, pessoal? Vamos lá no nosso código, né? Eu vou precisar utilizar, ó, a classe cliente que está no namespace B, né? Essa que vai ser a nossa solicitação. Então eu uso a palavrinha reservada use, que eu estou utilizando, né? Eu falo qual é o namespace, ó, namespace B. Ele está em maiúsculo, certo? Barrinha invertida, tá? E o nome, né, do recurso que eu quero usar, né? Qual recurso que eu quero usar? Eu quero usar essa classe aqui, cliente. Eu venho aqui e escrevo o nome da classe, cliente, né? Simples assim. Então eu agora estou utilizando esse recurso que pertence à minha biblioteca, né, lib2, que está dentro do namespace B. Então, pessoal, eu utilizando essa classe, eu vou instanciar o objeto dessa classe, né? Vocês se lembram, né? Para instanciar o objeto, eu vou criar aqui uma variável, vou chamar essa variável de x, ela vai receber, né, a instância de um objeto que a minha classe vai construir, que é a classe cliente, certo? E para debugar isso, eu vou dar aqui um printr, só para a gente visualizar o que esse objeto, né, que está aqui na minha variável possui, certo? E além disso, eu vou dar aqui, ó, eu vou dar um eco aqui em br, só para a gente separar esse arquivo, né, separar essa impressão. E eu vou chamar aqui, ó, vou dar um eco também, eu vou chamar o método, tá, que possui aqui no meu objeto. Isso. Eu vou utilizar o método get, que está lá no nosso cliente. E vou passar aqui o nome, para a gente visualizar qual nome está incluído lá, né? Que eu armazenei lá. Então, beleza. Dessa forma, eu instanciei o objeto, visualizei o que esse objeto tem, né? E depois eu também visualizei, pelo método get, né? Tem aqui, né? O métodozinho get. Eu vou ver qual o nome, né, que está dentro aqui do meu objeto que eu vou criar a partir dessa classe. Bom, então tudo salvo, né? Vou salvar aqui, volto lá para o meu navegador e olha só, né? Ele retornou para mim o que possui, né? O objeto cliente que está lá no namespace IB, né? Ele possui um atributo nome, que é o Yuri. E eu utilizei o método get, né, para verificar isso, se realmente é Yuri que está lá dentro, né, do atributo nome. Então essa é a forma de eu acessar
as informações do namespace dentro de uma biblioteca externa. E se eu quiser utilizar, então, a minha classe, né, que está na biblioteca 1, né, a partir do meu namespace? Bom, então essa vai ficar como exercício para vocês. Utilizar, né, aqui a partir do meu arquivo principal, certo? Eu vou incluir, né, a biblioteca que eu quero e vou instanciar o objeto dela e vou printar ela, né, e verificar com o método get que a possui lá no atributo nome, tá? Vocês vão fazer esse mesmo exercício que eu fiz aqui para acessar a lib1 agora. Então eu não vou fazer aqui, vou ficar como exercício para vocês, ok? Bom, então se vocês tentarem, né, só como uma dica aqui para a solução do exercício, se vocês tentarem incluir aqui a classe cliente que está lá na biblioteca, né, e está lá no namespace A, eu vou gerar aqui um conflito, tá? Porque na hora de instanciar um objeto, o sistema não vai saber qual cliente que ele está utilizando. Então, se eu salvar isso aqui e voltar lá para o nosso sistema, veja, né, que retornou um erro. Então, o PHP ele disponibiliza uma solução que é o Alias, que é um apelido, né, que você dá quando você tem classes com nome diferente igual aqui. Então, basta eu utilizar a palavrinha reservada a S e vou dar um apelido para ela, vou chamar ela de um nome, né? Então eu vou chamar ela aqui, ó, de B1, de biblioteca 1, tá? Então, quando eu quiser aqui instanciar um objeto da biblioteca 1, basta eu, ao invés de usar o nome dela, né? O nome dela, eu vou utilizar o apelido. Então eu vou usar aqui B1, maiúsculo, tá? Eu vou utilizar aqui B1. Então, dessa forma, eu crio apelidos, né, que eliminam essa possibilidade de conflitos de nomes. Então, quando eu estou importando duas classes e preciso instanciar um objeto, eu uso um apelido para ela, né? Por exemplo, aqui se eu tivesse 10 classes, né, 10 bibliotecas, eu poderia colocar aqui SB2. Aí sim, você poderia instanciar outro objeto aqui, né? Eu vou instanciar aqui. E ao invés de ser B1, né? Aqui no caso eu poderia usar cliente, tá? Se eu não tivesse apelido, mas eu posso utilizar B2. Né? Então aqui eu tenho uma instância de objeto do B2, né? Vou só dar um eco aqui em BR para a gente separar isso aqui direitinho. Né? Então, o alias, ele é um apelido que você dá quando você tem uma classe repetida. Né? Neste caso aqui a gente está incluindo. E na hora de instanciar um objeto, eu tenho um conflito de nome. Então eu dou um apelido para ela, tá? Então eu utilizo esse apelido para me evitar, né, esse conflito de nomes. Então eu salvo aqui. Se a gente voltar agora, né, eu tenho lá, ó, as minhas duas classes, né? Tanto do namespace B, né, que pertence à biblioteca, né, biblioteca 2, quanto do namespace A, que pertence à biblioteca 1. Né? Então veja que o nome lá trouxe o Yuri e na segunda, né, trouxe o Jorge. Então assim eu criei, né, a inclusão das minhas duas bibliotecas, utilizei, né, essas duas bibliotecas, como elas têm classes com o mesmo nome, eu dei apelidos para ela, utilizando aqui o S, ok? Então é o alias, tá? É um apelido que eu dou, né? Então na hora de eu instanciar um objeto, basta eu utilizar o apelido, né? Não o nome, porque o nome gera conflito. Então pessoal, essa foi a aula de hoje, um pouquinho longa, mas espero que tenham gostado. E se tiver alguma dúvida, é só me retornar. Até a próxima.